Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem a ver isto. Portanto, hoje trago-vos aqui um livro que eu escrevi. Quero ressalvar aqui algumas coisas antes de vocês começarem a tirar ilações precipitadas. O título deste livro chama-se O Filho do Homem que Virou Filho de Deus. Na altura que eu escolhi o título deste livro, ainda não tinha lido na Bíblia que Jesus se intitulava como o Filho do Homem. E quando eu digo que virou filha de Deus, significa, tem a ver com um sonho que eu tive, onde me apareceu uma personagem muito velha, muito antiga, e eu assumi que pudesse ser alguém espiritual, e acabei por determinar que poderia ser Deus, ou ser o filho, ou o neto, ou quem seja. Uma personagem espiritual muito forte. E pronto, e acabei por escolher este título de um livro, um bocadinho para chamar a atenção para o conteúdo, não é que eu queira forçar alguma coisa, é simplesmente dizer aqui o que senti na altura que escrevi este livro. E pronto, e acabei por pedir a um agente de AI, coloquei o título do livro e ele gerou-me esta folha, quer dizer, gerou-me esta imagem, e esta imagem tem uma pessoa a olhar para o sol, e muita gente sabe que nas tribos mais antigas eles acreditavam no Deus Sol, e no Deus Lua, e no Deus Céu, o Deus Fogo. Nessas tribos, para eles tudo era como se fosse Deus. E efetivamente é aquilo que eu já disse no passado, em que nós somos todos filhos de Deus porque fazemos todos parte do grande corpo dele, sejam os objetos físicos inanimados, ou objetos animados, ou plantas, animais, pessoas, ou até mesmo outras coisas que nós ainda não conhecemos e que passaremos a conhecer. Muitos de vocês já devem estar a pensar em alienígenas. Sim, é verdade, todos nós juntos, tudo o que está no universo, nos outros versos, e tudo o que está presente neles, para mim é como se fosse Deus, o Deus absoluto, aquele que é o único Deus. E é verdade que nós estamos sempre muito divididos e acabamos por não ver isto que eu acabei de dizer, porque efetivamente existem muitos criminosos, existem muitos ladrões, existem muitas guerras a acontecer, lutas pelo poder, lutas contra a fome, e quando digo contra a fome é pessoas a sofrer mesmo muito por não terem alimento, ou não terem rendimento suficiente para ter o alimento na mesa, e portanto acabamos por ver aqui uma grande divisão e uma grande desigualdade em tudo, e acabamos por não conseguir ver que todos nós somos como se fôssemos um só, e comportamos como se fôssemos individuais, e cada um de nós fosse apenas uma pequena ilha no meio do oceano. O que é que eu quero falar mais sobre isto? Eu vou fazer a leitura do livro quase todo em vídeos diferentes. Quero já ressalvar que não vou fazer a leitura do primeiro capítulo, e se vocês algum dia encontrarem este livro à venda e o quiserem ter com vocês, estão à vontade. No entanto, não me julguem por erros que eu cometi enquanto era menor de idade. Julguem-me sim por erros que eu cometi agora, no momento presente, e não coisas coisas que eu fiz há mais de 10, 15 anos atrás, porque efetivamente na altura eu não era tão consciente das minhas ações e era muito influenciável. Hoje em dia tento ser o menos influenciável possível, tento pensar por mim nas consequências de determinados atos e determinadas palavras, e por isso acredito que já, digamos que evolui o suficiente para poder ter uma consciência mais apaziguada e mais tranquila, em que penso mais nos outros e no que é que eu posso fazer de bom para os outros do que posso fazer de mal. E quando penso no que posso fazer de mal,
pense sempre o que é que eu posso fazer de bem para não fazer o mal. Vou começar então a leitura do livro. Quem sou e por que escrevo isto? Escrito por Catarina Freitas, também conhecida no mundo tecnológico e literário como Kathleen Moon. Este livro é o culminar de um processo de despertar. Nem tudo o que está escrito é verdade ou tenha acontecido. Escrever este livro é das coisas mais egocêntricas e altruístas que fiz nos últimos tempos. Sei que são apostos de dualidade, porém, este livro representa todos os momentos que gostei e os que me arrependo, os que desejo. Eles levaram-me a uma grande depressão e a pensamentos suicidas, que foi curada ao estabelecer contacto com Deus. Ao escrever e publicar este livro, muitos que se cruzaram comigo podem pensar que me vou suicidar, pois eu disse que se o escrevesse o faria. Mas na verdade é que escrevi este livro de forma a refletir sobre a minha vida, ganhar coragem e de enfrentar o mundo e correr atrás dos meus sonhos. Sempre sonhei grande e parecem sonhos impossíveis, porém, com trabalho e determinação, sei que os hei de alcançar a todos. Eu sou uma mera cidadã no mundo. Nunca escrevi nada maior do que os meus diários, e é com grande gosto que partilho com todos o meu passado e os meus desejos para o futuro. Tenciono libertar-me de todas as amarras do passado de forma a seguir em frente e tento encorajar todos os que passaram por mim a darem também o passo em frente e se agarrarem aos vossos sonhos. Eu coloquei aqui um índice. Este índice não está atualizado porque eu entretanto já fiz alterações no livro e tenho andado a fazer impressões para ver como é que fica o livro com as alterações que eu faço. E tenho que atualizar este índice. No entanto, eu coloquei o índice para as pessoas poderem ir diretamente para os capítulos sem terem que procurar por capítulo a capítulo. Eles podem olhar para o número da página e seguir para a página que querem. É uma forma de ajudar a encontrar mais facilmente o capítulo onde ficaram ou o capítulo que vão seguir. Isto é mais para aqueles que não usam marcadores nos livros para saber onde é que ficaram. Eu, por exemplo, gosto de tentar ler capítulo a capítulo. Há pessoas que gostam de ficar a meio do capítulo e há outras que gostam às vezes até de ler o livro todo de uma única vez. E eu, pessoalmente, não li mais do que 5 livros da minha vida completos. Eu já tentei ler mais do que 5 livros, mas tenho uma literatura muito pequena. E por isso este livro pode ter muitos erros de escrita. E quando digo erros de escrita não estou a falar de erros ortográficos, estou mesmo a falar de erros de o facto de eu estar numa forma formal e às vezes informal, ter pensamentos no meio de acontecimentos e tudo mais. É uma mistura entre fantasia, ficção, entre os sonhos que tenho a dormir, os que tenho acordado, aqueles que quero, a vida que eu gostava de ter e a vida que eu sei que nunca vou poder ter, porque a realidade às vezes passa-nos uma perna e aquilo que nós desejamos mais é aquilo que nunca nos é dado. Vou passar então à leitura do prefácio. Nos dias de hoje é difícil distinguir plenamente o bem do mal. Somos constantemente bombardeados pelas ideias dos outros e moldados pelos valores da nossa comunidade e sociedade. Desde o nascimento é-nos incutida a dualidade das coisas, rapaz ou rapariga, amigo ou inimigo, mãe e pai, bem e mal. E é com base nestas ideias que crescemos. Ensina-se que certos comportamentos e desejos pertencem a determinados grupos e, a cada dia que passa, dividimos cada vez mais. Enquanto não aprendermos a pensar por nós próprios a 100%, seremos incentivados e influenciados a agir como os demais, a seguir a manada. Contudo, se esse rebanho corre em direção a uma falésia sem pensamento crítico, seguimos cegamente, até cairmos. Não é fácil perceber quando estamos no caminho errado, nem mudar de rumo por conta própria. Às vezes é preciso pôr de lado as nossas crenças e experiências e observar a vida de outra perspectiva. E em 90% dos casos é errando que aprendemos que determinada atitude, comportamento ou pensamento não nos é mais adequados. Cada escolha pode tornar-nos melhores ou piores versões de nós mesmos.
Não são as decisões que tomamos e os sonhos que carregamos que definem a nossa verdadeira necessidade. Desde cedo ensinam-nos que para sermos alguém na vida devemos vestir-nos bem, ser pontuais, procurar riqueza, fama e sucesso. Mas na verdade não precisamos nada disso para viver. Tudo isso são acréscimos aos desejos humanos neste mundo material. Incutem-nos a ideia de gastar tudo o que ganhamos, seja para sobreviver, seja para viver em luxúria. E é nesse processo que esquecemos muitas vezes dos outros e pensamos apenas em nós próprios. A sociedade também nos ensina a julgar o próximo e a viver uma vida baseada num sentimento de superioridade, muitas vezes medido pelo rendimento mensal. Pessoas em altos escalões evitam contato com aquelas que pouca sorte tiveram na vida, ou não souberam agarrar as oportunidades que Deus lhes deixou. O que a sociedade não nos ensina é que devemos, antes de mais, olhar para dentro de nós antes de julgar os livros diferentes pela mesma página. Cada pessoa carrega as suas experiências, falhas e virtudes, mas falhamos muitas vezes em reconhecer que todos agimos, de certa medida, com o pensamento egocêntrico, do tipo eu ou eu não. Sempre que julgamos os outros, devemos perguntar-nos se já agimos da mesma forma no passado, ou se reagiríamos se estivéssemos ou como reagiríamos se estivéssemos no lugar deles. É fácil apontar o dedo e afirmar que faríamos melhor do que os outros quando não estamos na mesma posição. Mas é bem mais difícil fazer uma retrospectiva sincera e procurar nas nossas próprias falhas antes de destacar as alheias. Convido-vos, após lerem este livro, fazerem o mesmo que eu fiz ao escrevê-lo. Amputem tudo aquilo que se lembram do vosso passado, tanto o bom como o mau. Depois disso, vejam até onde evoluíram ao longo do tempo e façam vós mesmos estas perguntas. Quais são as atitudes que me arrependo? Quantas vezes agi mal? Fui justo com os outros até hoje? No fim, reflitam sobre cada resposta, identifiquem os momentos que falharam, reconheçam os vossos erros e procurem pontos de melhoria, sejam eles mudanças de comportamento ou de pensamento. Devemos sempre procurar pontos de melhoria em nós próprios, sejam eles mudanças de hábitos, amizades ou até de ambiente. Mudar não é mau, mas mudar sem rumo é procurar uma agulha no palheiro. E qual é o rumo perfeito? Como saber se encontramos o caminho certo? A verdade é que não existe rumo perfeito, existem apenas dois caminhos, o torto e o direito. O torto é aquele que nos deixamos levar pelo dia a dia sem pensar nas nossas atitudes. Já o direito é aquele que nos leva a fazer uma introspecção diária, seja por via de meditação ou por momentos de reflexão. Para sabermos se estamos no caminho certo, temos de nos agarrar aos nossos sonhos e desejos. No entanto, nunca nos podemos esquecer de que não estamos sozinhos neste mundo e que os que nos rodeiam fazem parte da nossa jornada. Por isso, o caminho certo é aquele que nos conduz ao altruísmo, em vez de alimentar o nosso próprio ego. Algo que também nunca nos devemos esquecer é que tudo no universo teve que ser criado, e se existem leis e forças que nos transcendem, uma delas é a força de Deus, que nos acompanha a cada batida do nosso coração e nos dá forças para superar todas as nossas adversidades. Por vezes, Ele castiga-nos para corrigir a nossa direção. Muitos não crentes duvidam da sua presença, mas se há átomos é porque há Deus. E se existem sincronismos, é a sua obra a manifestar-se. Quantas vezes já precisaram de algo e esse algo apareceu no vosso caminho de forma tão natural e perfeita que se tornou totalmente acessível? Tenho um exemplo prático. Durante a fase de dificuldades financeiras da minha mãe, ela necessitava de 50 euros. A caminho de um local onde ela tinha que fazer o pagamento, não conseguia parar de pensar que não o conseguia fazer e que teria de dar justificações a desconhecidos, coisa que a incomodava. E foi então que, ao subir as escadas do metro, estavam 50 euros no chão. Ninguém se abaixou para apanhar o dinheiro, a não ser ela. Parecia que aquele dinheiro tinha sido deixado ali para que ela conseguisse pagar o que devia. Pessoalmente, também tive várias experiências que só podem ser explicadas por uma mão amiga e divina. Porém, os não crentes dirão sempre que foi por mérito meu.
e sem reconhecer a obra de Deus. Faço outro convite. Escrevam todas as vezes que estiveram enrascados e misteriosamente as coisas se resolveram de forma inesperada. Depois disso, perguntem-se se podia ter sido outro a dar-vos essas bênçãos. Neste livro encontrarão uma pseudobiografia com fantasia e ficção. Nos 2 primeiros capítulos encontrarão alguma verdade, sem contar com a introdução à fantasia através da conversa entre o profeta e os anjos. Alguns nomes foram alterados, pois não pedi autorização para os usar. E não quero ser processada por ninguém por não ter perguntado antes de publicar este livro. Agora que conheço o reflexo do meu interior, convido-te a mergulhar comigo nesta história, entre o real e o sonhado, entre a dor e o renascimento. Não procures heróis nem vilões nestas páginas. Procura apenas uma alma em transformação que se perdeu e se reencontrou vezes sem conta. E se em alguma desta viagem te encontrares a ti, também, então tudo isto já valeu a pena. Eu por hoje vou só ler a introdução ao livro e o prefácio, a introdução à história. Relembro que não vou fazer a leitura do primeiro capítulo, vou saltar diretamente para o segundo capítulo. Isto um bocadinho para me proteger, porque eu sei que as pessoas às vezes são más. O livro está publicado na internet, mas eu não vou dizer onde podem encontrar. Se o encontrarem, peço, não julguem uma pessoa que realmente já se arrependeu do que fez e que sabe que não voltará a fazer. E se vir alguém a fazer, vai falar com ela e vai dizer que também já fez, mas que dentro do que já fez, já pediu desculpas pelo que fez e já arranjou uma forma de se redimir dos seus erros. E eu peço-vos a todos que façam as perguntas que eu escrevi aqui no prefácio. Vou voltar a mostrá-las. Quais são as atitudes de que me arrependo? Pergunta número 1. Escrever tudo aquilo que nós fizemos de mal, que nos arrependemos de ter feito. As boas também podemos fazer, porque às vezes nós temos atitudes boas que são mal interpretadas ou são mal respondidas. E quando eu digo mal respondidas é que a pessoa responde de uma forma que às vezes até nos magoa. E nós só estávamos a tentar ser bonzinhos. Portanto, quais são as atitudes que me arrependo? Quantas vezes agi mal? Façam uma contagem de quantas vezes erraram e quantas vezes pecaram. E a terceira pergunta: fui justo com os outros até hoje? E tentar perceber se já cometeram os erros que eles fizeram ou se nunca os fizeram. E se já os fizeram, se foram justos com eles no facto de dizer tu não deves fazer isso, sabendo que já o fizeste. E se o fizeste, tenta entrar para o caminho certo, que é, eu também já fiz isso, mas já me arrependi. E tu arrependes-te? E fazer um pedido de introspeção e não um pedido de julgamento. Porque nós não estamos cá para julgar uns aos outros. Estamos cá para ajudar todos a crescerem e todos a tornarem-se melhores versões de nós próprios. Passarem de cisne preto, de pato feio, para cisne branco. Passar de alguém que fez mal e que é ignorado por todos, para alguém que brilha tanto como a luz. Eu desejo a todos a continuação de um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e uma bem-aja.